Se você já fracassou, eu quero começar esse vídeo te dando parabéns. Isso porque a maioria das pessoas, elas nem chegam a fracassar porque elas não tentam. Ontem à tarde eu estava refletindo, planejando meu dia, e hoje eu ia acordar 6 da manhã, como eu acordei. Tá um friozinho de -4 aqui em La Plata. E eu ia para Buenos Aires fazer um procedimento estético. E não tem trem, não vou. Então, sim, todo aquele meu planejamento, aquele meu cronograma acabou. E, enfim, eu estava refletindo, ontem de tarde eu estava lendo um livro de estoicismo, eu não lembro qual deles eu estava lendo, eu não lembro se era o Ser Estoico, se era Diário Estoico, se era Estoicismo Prático, não lembro qual. Mas eu tinha lido uma frase do Epiteto, depois eu vou procurar ela, vou colocar ela aqui como ela realmente era, que falava algo mais ou menos assim: nada é perfeito se é que isso é possível, ou era ninguém é perfeito se é que isso é possível. Eu não lembro bem se era sobre uma pessoa ou se era sobre uma situação. E, enfim, esse é um exemplo clássico, né? Por que eu quero falar que se você já fracassou, tá tudo bem, segurar assim que vai ser mais cômodo, mas aí vocês não veem aquela estátua legal ali, nem aquela construção maneira lá atrás, né? Por que eu quero falar disso nesse vídeo? A maioria das pessoas hoje, a gente tá numa sociedade que as pessoas querem que as coisas aconteçam muito rápido. E às vezes elas se frustram com poucas tentativas elas já desistem. É por isso que a gente tem essa epidemia de pessoas falando que... Não estou dizendo que TDAH não exista, tá? Não é o ponto. Mas muita gente fala que tem TDAH porque elas tentaram poucas vezes uma coisa e elas não conseguiram. Aí elas falam que não conseguiram porque elas não conseguem manter focado tempo suficiente para fazer aquilo dar certo. Como eu falei, não estou dizendo que a doença não existe, ela existe. Só que às vezes a gente se perde nessa ilusão de perfeição. Às vezes a gente está tão mergulhado dentro do nosso planejamento que qualquer coisa que sai do prumo, a gente se frustra e deixa para lá, sabe? A questão que eu quero trazer nesse vídeo, a reflexão que eu quero trazer nesse vídeo é que perfeição, sucesso, fracasso, tudo depende de como você vê a situação. E eu falo isso com muita segurança do que eu vou falar agora, porque eu observo muitas pessoas ao meu redor e eu reflito muito sobre as coisas que acontecem na minha vida. E a maioria das vezes, para não dizer todas, né, na verdade são todas, a gente não interpreta o mundo bem como o mundo é, e sim com a lente que a gente vê o mundo, com a maneira, com a capacidade que a gente tem de enxergar as situações. É claro que algumas coisas são universais, mas eu estou falando aqui das coisas do cotidiano, tá? Não estou falando de que certo é errado, por exemplo, furtar uma coisa vai ser errado, independente da lente que você vê o mundo. Ainda que para a pessoa que faz isso, para ela está certa, para ela tem direito de roubar algo de alguém. Mas eu estou falando de situações mais normais, mais comuns, mais não ligadas a esse tipo de eventualidade. E às vezes a gente fica tão imerso naquilo que a gente planejou, a gente se esquece das variáveis do mundo, a gente se esquece que tem muita coisa que a gente não pode controlar, a gente se esquece muitas das vezes que a maneira que a gente faz Eu vou falar sobre leitura, já que eu gosto de ler. Às vezes você pega um livro antigo, pode ser a Bíblia, que é um livro sagrado, pode ser um livro de estoicismo bem antigo, às vezes até uma coisa atual, mas que foi escrita por uma pessoa que pensa um pouco, porque hoje em dia pensar é luxo. Poucas pessoas pensam, as pessoas estão presas em scrolls infinitos, em ideias que não são delas, que outras pessoas plantam na cabeça delas. Mas quando você é o tipo de pessoa que pensa, quando você é o tipo de pessoa que reflete, normalmente você faz a exegese de um texto que você está lendo. E eu queria trazer isso. O que seria exegese? Seria um estudo profundo daquilo que você está lendo. Por exemplo, você pega um livro antigo, a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar, tipo assim, quem escreveu? Que tipo de vida essa pessoa tinha? Qual era o contexto da sociedade na época que ela escreveu? Para quem que ela escreveu aquilo? A quem aquilo estava endereçado? A pessoa a quem isso estava endereçado, que tipo de pessoa era ela? O que ela fazia? Qual era o papel dela dentro da sociedade? Que função ela desempenhava? Então, quando você faz perguntas para o texto, busca respostas que muitas das vezes o próprio texto já te dá, você vai ter um conhecimento mais profundo daquela situação. Você vai entender melhor. É por isso que às vezes as pessoas veem algumas áreas que elas fracassaram e logo de cara elas simplesmente pensam assim: isso não é pra mim, eu fracassei e valeu, a vida é isso, vou fazer outra coisa. Vou falar uma coisa pessoal pra vocês. Tô olhando aqui, mano, porque tá muito frio. Uma coisa muito pessoal. Há mais ou menos 4 anos atrás eu resolvi trocar de profissão
Eu já comentei em outros vídeos aí que eu fiz 4 faculdades e eu nunca estava ganhando dinheiro com as 3 primeiras que eu fiz, não o dinheiro que eu gostaria de ganhar. E eu resolvi mudar de novo. E quando eu resolvi mudar de profissão, eu escolhi algo extremamente complexo, que é a engenharia de software. E muitas pessoas, não quero citar pessoas porque são da minha família, então vai gerar um clima chato, falaram que eu não ia conseguir porque isso era difícil demais e eu não ia dar conta. E eu poderia ter escutado essas pessoas, sabe? Eu poderia ter me entregado ao que elas pensavam de mim, ao invés de ir lá e fazer dar certo, que foi o que eu fiz. Graças a isso, eu rompi a primeira vez na minha vida na questão financeira. Depois eu me dediquei mais, só que minha trajetória ela não foi assim, ó, eu fui só subindo, foi tudo dando certo. 1 ano e meio depois da minha transição, eu fui demitido da USP, que foi o primeiro lugar que eu trabalhei como engenheiro de software, para a fundação da USP. E, cara, eu vi aquilo como fracasso. É claro que eu tomei aquilo como um baque. É claro que o meu lado perfeccionista, meu lado que sabia o quanto eu estava estudando para poder crescer na carreira e de repente você simplesmente cair, eu poderia ter desistido ali. Ainda mais tratando de quando você está trabalhando como PJ, a maioria das empresas elas quebram antes do 3º ano, né? E ali naquele 1 ano e meio a minha empresa, a minha empreitada poderia ter sido frustrada por causa dessa demissão e eu poderia ter desistido. Mas eu dediquei mais 4 meses estudando full time, passei em outro contrato, que é uma das coisas que eu faço para ganhar dinheiro hoje, que é isso, né? Um dos contratos que eu tenho ativo hoje com outra empresa. E eu cresci nessa empresa, sabe? Eu cresci, eu alcancei um salário que talvez se eu tivesse na USP até hoje eu não teria, sabe? Então, assim, às vezes a gente olha as coisas muito no curto prazo. A gente está tão preso no perfeccionismo do nosso plano, na nossa ideia de sucesso. Sabe o que eu penso de sucesso? Sabe o que eu penso de produtividade? Sabe o que eu penso sobre você estar no caminho? Que as pessoas pensam assim, ser produtivo é fazer mais. Para mim, ser produtivo é fazer melhor. Quando eu saí da USP e eu entrei em outra empresa, que é a que eu estou hoje, eu me dediquei a ser um programador melhor, a fazer melhor as coisas que eu fazia. Eu estudei outras coisas que não são da minha carreira, inclusive, dentro do ramo da engenharia de software. Para quem não sabe, a gente tem muitas funções, mas eu vou falar só de 2. A gente tem o back-end, que são um banco de dados, coisas que vocês não veem acontecendo. Estou resumindo bem, porque não é o tópico do vídeo. E a gente tem o front-end, que aqui eu vou resumir muito erroneamente, falar que são só as telas e os eventos que acontecem ali quando vocês clicam no input, preenche um texto, clica num botão, navega para algum lugar ou acontece alguma coisa. Eu sou front-end e eu estudei back-end pra caramba nesses 4 meses, de quando eu saí da USP. E aí quando eu passei a ter uma visão completa, uma visão mais global da coisa, de ponta a ponta, eu me tornei um front-end muito melhor. Por isso que eu me destaquei no meu novo contrato, por isso que eu cresci no meu novo contrato, por isso que eu tenho perspectiva de crescer ainda mais esse ano. Então, assim, às vezes a gente está tão focado só naquilo que a gente acha que é o que a gente tem que saber, fazendo só aquilo que a gente acha que é o que a gente tem que fazer, e às vezes a gente não faz o além. Hoje, por exemplo, é um dia que eu poderia estar um pouco chateado, porque eu tinha planejado o meu dia, eu sempre planejo o meu dia. Eu nunca vivo a minha vida no acaso, eu tenho a minha agenda, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre você ser dono do seu calendário. Meu calendário perfeito hoje era passar o período da manhã fazendo esse tratamento, lá na clínica que eu fiz meu transplante capilar, voltar de Buenos Aires, dar aquele rolezinho de 1h20 de trem, e depois eu ia estudar por 2 a 3 horas, ainda não tinha definido bem quanto tempo seria, ia depender de como ia estar a minha mente ali durante os estudos. Depois eu ia ficar com a minha esposa, ia passear com o meu cachorro no show de rock, que eu vou aos sábados. Todo sábado tem show de rock aqui na praça quando não chove. E depois eu ia ficar com a minha esposa. Esse era meu dia perfeito. Mas o meu dia já começou comigo aqui gravando esse vídeo. Eu já estou improvisando ao longo do caminho. Na sua vida, essa ideia de perfeição, essa sua sina de querer que as coisas aconteçam de acordo com o planejado, essa sua vontade, esse desejo que eu também tenho, que você também provavelmente pode vir a ter, que é que as coisas vão acontecendo degrau após degrau, e às vezes não vai ter um degrau, você vai ter que dar um salto de fé. Às vezes na sua trajetória, vamos imaginar aqui uma escada com 10 degraus, até o 3º tinha, o 4º e o 5º não tem, você vai ter que saltar até o 6º. E saltar custa. Dar saltos na vida machuca às vezes. Você pode cair dando esse salto para o 6º degrau. Só que se você cair, tem pessoas que caem e desistem. Tem pessoas que são antifrágeis, que são pessoas que são mais parecidas comigo, que caem, cuidam da ferida e tentam de novo. Essa é a ideia que eu quero trazer no vídeo de hoje. Esse é o pensamento que eu quero trazer no vídeo de hoje. Eu comecei falando que se você fracassou, tá tudo bem? Tá tudo bem, porque se você fracassou, você já tá no processo, você já tá tentando. Muita gente já desistiu. O fracasso já é a realidade dela. Seu fracasso ele pode ser temporário, ele pode ter sido um momento na sua vida. Então, pra gente poder
tirar uma mensagem profunda disso é refletir nessa frase do Epiteto, sabe? Nada, independente de como ela seja exatamente, o core, né, a ideia central, a Nekud disso é que nada é perfeito. E será que existe alguma coisa perfeita? Será que o seu plano é perfeito? Será que a vida que você está mirando construir ela é tão perfeita quanto você imagina? Você vai saber quando chegar lá. Toda vida tem desafio. Antes da minha vida, meu desafio era financeiro. Hoje meu desafio é a instabilidade, é estar num país que cada dia as coisas custam um preço diferente, que cada dia meus amigos estão indo embora, que as pessoas não conseguem ficar aqui porque viver aqui é muito caro. Então assim, sempre tem as coisas que você está contando para o seu dia de amanhã, ou para o seu futuro próximo, ou para o seu futuro de longo prazo, e às vezes essas coisas são tiradas, às vezes a sua fonte de renda é tirada, às vezes pessoas que você ama são tiradas de você, às vezes pessoas que você ama partem dessa para melhor, né? Não quero falar certo tipo de palavra aqui para não penalizar o vídeo. Então como que você lida com isso? Tendo essa clareza que o Epiteto traz pra gente, entendendo que não tem nada que de fato é tão perfeito assim. E como você vai jogar esse jogo? Como você vai improvisar no meio disso? Essa é a reflexão do vídeo de hoje.